Bom dia, são 7h54, quinta-feira, 1º de outubro. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O Congresso Nacional tinha sessão marcada para esta quarta-feira. Na pauta, os vetos presidenciais. Mas uma estratégia do presidente da Câmara impediu a reunião. Foi mais um dia de vuvuzelas e de impasse. Do lado de fora, pressão dos servidores do Judiciário pela derrubada do veto ao reajuste da categoria. Dentro, o ministro da Fazenda defendia a manutenção dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, certo? E o valor dos vetos somam 2 CPMFs. Mas o presidente da Câmara insistia em só liberar o plenário sob uma condição. Que primeiro apreciasse os vetos que estão trocando a pauta e em seguida pudesse apreciar imediatamente os vetos da lei eleitoral. Esses vetos, entre eles o financiamento de empresas às campanhas políticas, foram publicados na terça-feira à noite. O presidente do Congresso, a quem cabe convocar as sessões conjuntas de senadores e deputados, mantinha a posição de só analisar os vetos que já estavam na pauta. Nós vamos esperar para apreciar os vetos. Eu acho que a política, ela pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. A sessão do Congresso Nacional para apreciar os 6 vetos que ficaram da semana passada e mais um novo, relacionado ao Código de Trânsito, estava marcada para as 11h30 da manhã. Às 11h foi aberta a sessão extraordinária da Câmara, impedindo a reunião do Congresso. Uma seguida da outra, mais sessões da Câmara foram convocadas. No Senado, expectativa. Vamos aguardar a disponibilidade do espaço para fazer a reunião do Congresso. Indignação. Esse Senado Federal não poderia de forma alguma se curvar a uma chantagem barata dessa. Líderes da oposição levaram ao presidente do Senado uma proposta para acabar com o impasse. Se houver aprovação por parte do Senado da PEC que veio da Câmara para cá, no sentido da permissão do financiamento privado, o presidente da Câmara liberaria os demais vetos para serem votados, porque, por enquanto, há um impasse. A estratégia do presidente da Câmara tem uma explicação. Mudanças na lei eleitoral só valem se forem sancionadas no mínimo 1 ano antes. Mas o Senado não aceitou a pressão. Durante a tarde, o presidente Renan Calheiros e líderes de partidos na casa decidiram. A proposta de emenda à Constituição, que veio da Câmara, vai tramitar normalmente. Primeiro na Comissão de Justiça e depois no plenário, onde são necessários 2 turnos de votação. Os líderes também desistiram de analisar vetos nesta quarta-feira. Nós vamos convocar a próxima sessão para priorizar o todo e não a parte, não o capricho. Nós vamos marcar a nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira às 11h30. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Às 8h, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vota projetos, entre eles o que cria o Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis. A comissão, que analisa a medida provisória 687 sobre o desenvolvimento da indústria do cinema e outros assuntos, faz audiência pública com representantes da Agência Nacional do Cinema, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e do IBAMA. A CPI, que investiga denúncias nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, faz oitivas da ex-conselheira do órgão Megan Sack Rodrigues e do empresário Alexandre Paz dos Santos. Às 10h, a Comissão de Relações Exteriores sabatina indicados para o cargo de embaixador do Brasil nas Filipinas e no Uruguai. Em seguida, os senadores do colegiado analisam matérias, entre elas um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas debate hoje às 10h30 da manhã, em audiência pública, a proposta brasileira a ser apresentada na 21ª Conferência sobre o Clima da ONU, a COP21,
em Paris, que vai ser feita em dezembro. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é a convidada da comissão. O presidente do colegiado comentou o assunto. A presidenta Dilma Rousseff, recentemente agora na reunião da ONU, nas Nações Unidas em Nova York, apresentou a proposta brasileira, que foi muito bem recebida pela comunidade internacional. O Brasil deve ter um protagonismo importante, uma liderança importante nessa questão ambiental, mas nós estamos querendo mais. Queremos que o Brasil possa antecipar essas metas que foram colocadas de desmatamento ilegal, de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas e, sobretudo, na produção de energia limpa, tendo uma matriz cada vez mais limpa. O Brasil é hoje o país que tem a melhor matriz energética proveniente de fontes limpas, como a hidroeletricidade, a biomassa, a energia eólica, a energia solar. Mas nós estamos avaliando de que o Brasil poderia ser mais ousado em termos de energia limpa, sobretudo a energia solar e a energia de biomassa. A comissão mista que analisa a medida provisória 678 continua a examinar às 10 horas o relatório final sobre a proposta. A medida aplica a lei do regime diferenciado de contratações para obras em estabelecimentos penais e ações da segurança pública. Outras comissões do Senado também se reúnem hoje. Vamos conferir. Às 10 horas, a medida provisória que institui o Programa de Proteção ao Emprego será analisada. A comissão mista debate o relatório final da matéria. A CPI do HSBC faz também, às 10 horas, reunião de trabalho. E à tarde, a Comissão de Assuntos Econômicos faz audiência pública para debater um projeto que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, veículos que funcionem como quiosques. A TV Senado foi a grande vencedora do prêmio Vladimir Herzog, edição 2015, na categoria Televisão Documentário. O resultado foi divulgado na cidade de São Paulo. O filme Em Busca da Verdade, dirigido por Deraldo Goulart e Lorena Maria, sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, ficou em primeiro lugar. Pararam exatamente aqui e eles formaram um círculo, todos eles, eram vários, só homens. E aí, porrada comendo, jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Aqui era a sala de tortura. Nessa sala eu fui torturada. Havia tortura? Eu digo que institucionalmente, não. Eu fui pendurado um dia 2 horas da tarde e foram me tirar 8 horas da noite. Tá certo você impor sofrimento físico em alguém para que ele confesse o seu crime? Eu acho que tá certo. Porque esse cara não tem dignidade nenhuma. Meu pai com 10 filhos teve que sair correndo para a cidade. Atravessamos o rio para não ser metralhado. Minha irmã grávida de 8 meses, levando choque, inclusive na barriga. Isso não me conforma. Nunca aconteceu isso. É mentira. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Quando a Comissão da Verdade foi criada, o mais importante era investigar e esclarecer casos de desaparecidos políticos. São pelo menos 210 relatos de opositores do regime militar que desapareceram após serem presos ou sequestrados pelo Estado. Mostrar um período dessa história que é pouco conhecida pelo grande público, não é? A gente foi muito fundo, descobrimos coisas, eu pelo menos nunca tinha visto nada similar. Vários casos de relato de tortura, de desaparecimento de pessoas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Esse é o nosso lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. O Vladimir Herzog é o principal prêmio jornalístico do país na área de direitos humanos. A premiação será no dia 20 de outubro em São Paulo e você já pode assistir aos 2 episódios do documentário vencedor neste fim de semana na TV Senado. Será no sábado às 10 da noite e no domingo às 9h30 da noite.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.